porque o assunto é relativamente extenso, mas ele abrange uma série de problemas que várias doenças estão relacionadas. Apesar que a lombalgia não é uma doença, ela é um sintoma. Não é doença, ela é um sintoma. Só que tem muito... Boa noite, Reginaldo. Então, é um sintoma que aflige muita gente. Então, vão ter vários fatores que vão estar ligados ao problema de lombalgia. Então, vamos lá. Primeiro, aquele primeiro resuminho que eu faço sempre. A dor lombar apresenta alta prevalência. Em média, 65% a 80% da população mundial desenvolve lombalgia em algum momento de suas vidas, embora raramente cause a morte. Sua morbidade é alta e representa a terceira causa mais frequente de incapacidade para o trabalho em pessoas entre 45 e 65 anos de idade. As principais causas de dor lombar são os fatores biomecânicos, representados pelas causas mecânicas e posturais. A lombalgia é a dor que ocorre na região inferior do dorso, em uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. Ela pode ser acompanhada de dor que se irradia para uma ou ambas as nádegas ou as pernas de trajeto do nervo ciático, né? Então, algumas coisas a gente tem que estar relacionada, por exemplo, a lombalgia, ela tem uma relação muito direta com a ciatalgia, a dor ciática. Mas a síndrome do piriforme, ela tem uma diferenciação. Enquanto que a lombalgia, ela tende a dor a se localizar mais posterior e lateral à coxa, já a síndrome do piriforme, ela se localiza mais para o lado medial, bem mais na região adutora da coxa. Qual o quadro clínico? A dor é a queixa mais importante, sendo importante a identificação de sua localização, muitas vezes difícil de definição para os pacientes. Geralmente, o paciente indica o trajeto com a mão. É interessante, às vezes, você chega numa clínica, o paciente fala assim, ó, dói aqui. Ele mostra para a gente onde está a dor. É mais fácil para você localizar. Ali você pode fazer o teste, palpação, para realmente comprovar se existe alguma dor localizada ali. Há fatores associados que melhoram o estado do paciente, como repouso, medicamentos e fisioterapia. E outros que pioram, como, por exemplo, espirrar, levantar pesos, tosse e evacuações. Até o caso da evacuação, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a evacuação ela pode estar ligada até mesmo com o cálculo renal, tá? O cálculo renal causa dores lombares, porque ele se localiza irradiando na região bem baixa do abdômen. Dificuldade de andar devido à dor deve ser investigada, suspeitando-se de distúrbios vasculares, como claudicação intermitente. Perda de força nos membros inferiores e atrofias musculares são sinais de nítido sofrimento da raiz nervosa. Há desvios antálgicos conforme a intensidade da dor, com intenso espasmo muscular paravertebral. A idade é fator importante, constatando-se que pessoas com lombalgias em homens com mais frequência que nas mulheres, dos 35 aos 65 anos de idade. São mais propensas a ter hérnia de disco. Nas lombalgias de início súbito, só um instantinho que eu tenho que parar, às vezes está entrando gente, eu tenho que dar a entrada. Ok. De início súbito e às vezes a gente perde no diagnóstico em si. Os fatores de risco, inúmeras circunstâncias contribuem para o desencadeamento e a cronificação dos sintomas lombares, tais como os fatores relacionados ao condicionamento físico e à saúde em geral. Então, uma das coisas que tem uma relação direta é a vida sedentária. A pessoa que é sedentária tem dores lombares. Falta de condicionamento físico, ou seja, falta de exercício, escorregões e quedas que produzem distensões ou espasmos musculares, desvios dos eixos normais da coluna vertebral, como, por exemplo, o aumento da lordose lombar, que é a hiperlordose. A obesidade também produz dois efeitos negativos sobre a região lombar. Primeiramente, o excesso de peso acima do nível da cintura produz uma maior pressão sobre as estruturas envolvidas. Em segundo lugar, os músculos abdominais flácidos e distendidos pode não favorecer o suporte adequado para manter a coluna estável em seu eixo.
Por essa razão, muitos médicos enfatizam os exercícios para fortalecimento dos músculos abdominais. Alguns fatores relacionados, como a personalidade. O estresse psicológico, a tensão emocional tem relação, a insatisfação no trabalho, problemas econômicos e familiares, problemas psiquiátricos, abuso de drogas. Os principais sintomas são intensa dor nas costas, que nem sempre melhora com repouso. A dor pode ser sentida nos quadris, na região interna da coxa, nas coxas e na parte inferior do dorso, nas costas. Pode haver uma dor lancitante, a dor lancitante é como uma facada, e dificuldade de permanecer sentado ou caminhar com as costas eretas. Dor somente na região lombar ou dor também na região glútea, em apenas uma ou nas dois membros inferiores. Aumento da tensão nos músculos dorsais, mudar de posição diminui a dor nas costas. A dor nas costas piora quando se inclina o corpo para trás, porque causa uma tensão aumentada. Sensação em queimação ou parestesia em alguma parte do corpo. Bom, eu creio que muita gente do grupo aqui tem lombalgia, ou não? Opa, Que mais? Eu tenho. Mas por quê? Aí tem que ter um motivo. Qual o motivo que gera lombalgia? A gente tem que buscar. Vocês já, futuros profissionais, têm que começar a entender por que da lombalgia. Qual o motivo que ele é lombalgia? É o calçado? É o estresse? É o colchão? É a forma de dormir? É a forma de sentar? É a forma de carregar? Então, esses fatores aqui têm um fator contributivo para as lombalgias. O que seria, então, que vocês estão pensando que contribui para isso? A Juliane está falando que é o sedentarismo, o caso dela. No meu caso, acho que é tudo. Eu tenho uma postura, eu piso errado, eu durmo toda torta. Então, acho que é um conjunto de várias coisas que me afetam desde pequena. Olha só, algumas coisas que a gente tem que levar muito em atenção. Nós passamos 1/3 da nossa vida deitado. Isso é uma frase até que a empresa, né, que produz colchões, e é uma verdade, né? Nós passamos praticamente 1/3 da nossa vida deitados, ou seja, a média de 8 horas de sono nos faz remeter à boa postura durante o sono. Então, um bom colchão, então aquela história de nem tão duro, nem tão mole, né? Nem tanto, nem tão pouco. O colchão não pode ser duro demais, nem pode ser mole demais, ele tem que ser um entremeio. O duro demais faz com que você não acomode bem a coluna. O mole demais, aí a postura vai embora. Calçado baixo demais causa traumatismo, né? Quando você tem uma estrutura rasteira, um calçado rasteiro demais, você causa traumatismo. E a pancada vai todo no calcanhar. O calcanhar sobe para onde? Para a região lombar. Então, algumas coisas que a gente tem que pensar. A tensão excessiva que a gente está vivendo, né? Apesar que a coisa, graças a Deus, está indo embora, né? Não sei, entre aspas, que a gente não vê o que está acontecendo na verdade, mas a tensão causa o quê? Aumento de tensão muscular. E quem sofre? É a região lombar, que é a região mais baixa. Por quê? Nós estamos falando ali no centro de gravidade. O nosso centro de gravidade está na altura de L3, L4, L5. Então é um ponto de equilíbrio. Então, se existe um desequilíbrio ali, causa dores, na verdade, na postura. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não, o meu já vem de muito tempo atrás, já desde uma época quando eu jogava futebol de salão. Então era muito Então é velho mesmo, é velho mesmo. Futebol de salão é velho mesmo. Futsal é o mais novo, futebol de salão é coisa de velho mesmo, coisa velha. Eu não lembro dessa época, essa época eu não lembro. Tá bom, não era o teu tempo não. Eu fui goleiro do Tijuca Tênis, eu joguei futsal há muito tempo, cara. Fui campeão carioca 2 vezes, mas eu joguei futsal, era goleiro, né? Maluco, né? Fui goleiro da Gama Filho na época de educação física, porque goleiro de handebol é outro louco, né? Porque levar bolada é uma atrás da outra. Mas vamos lá. Ninguém mais quer fazer um comentário? Wellington, Larissa, Rebeca, nenhum comentário em relação... Vocês têm certeza, alguém da família de vocês sente dor lombar, não tenho dúvida disso. Tem sempre alguém na família que tem uma dorzinha na região lombar, seja por estresse, seja por uma postura, seja por calçado. E essa é a função da gente, essas orientações que são importantes com essas pessoas da nossa família. A gente começa a mostrar o nosso serviço aí,
Né? O nosso pai acha que no primeiro período nós já somos fisioterapeutas, já aprendemos todo mundo, meu filho é fisioterapeuta, não é assim? Mas não, a gente está caminhando, eu estou caminhando ainda, eu fico caminhando o tempo todo, a gente está sempre aprendendo, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mas vamos chegar lá, vamos lá, então vamos aos slides. Bom, entrou a Amanda aqui, ok? Então a gente vai começar falando da lombalgia, né? As dores lombares, até mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem uma dismetria de membros inferiores, tem um membro mais curto que o outro, não pode causar uma lombalgia? Claro. Agora, se essa pessoa passou grande parte da vida dela com essa dismetria de membros e de uma hora para outra resolvemos vamos dar aquela ajeitada, vamos pedir aí para essa pessoa fazer uma palmilha e tal, para que ele melhore, aí ele muda a biomecânica total da região lombar dele. Quando a gente muda a biomecânica e o nosso cérebro já prescreveu na cabeça dele que aquela postura para ele é normal. Ele passou anos e anos e anos da vida dele dizendo que aquela postura para ele é normal. Então, o anormal agora é a colocação da palmilha, é a colocação de um meio que vai minimizar o problema. Aí sim começa a ter dores lombares. Então vamos lá. Então começamos com o primeiro videozinho. Você já ouviu falar em lombalgia? Esse problema é caracterizado pelo incômodo na região lombar e é normalmente lembrado como dor nas costas. Dentro da coluna existem várias regiões que podem causar lombalgia, né? Nós temos a parte da frente, que é o disco, que é uma espécie de amortecedor que nós temos entre os ossos. Na parte de trás da coluna, nós temos essas pequenas articulações aqui, que é onde a gente faz os movimentos. E às vezes nessas regiões também ela pode ser um responsável pela dor, tá? E sem falar que atrás nós temos toda a parte muscular, ligamentos, tudo isso, músculos, ligamentos, todos esses podem ser responsáveis pela dor nas costas. A coluna humana é dividida da seguinte forma. A parte que vai até a cabeça é chamada de cervical. Logo abaixo temos a coluna torácica. O segmento que se localiza na altura da cintura é chamado de coluna lombar, região onde acontece a lombalgia. O problema geralmente se manifesta de forma discreta no início, aumentando de intensidade progressivamente e se agravando com a mobilidade da região. Entre as causas mais comuns estão o estresse, a obesidade, sedentarismo, trauma, gravidez, trabalho repetitivo e uma das mais importantes, a postura. Então, se uma pessoa ela tem uma alteração postural muito intensa, né, ela fica muito tempo numa mesma atitude, né, fica muito tempo sentada errada, ou fica muito tempo usando uma mochila nas costas, tudo isso são pequenos agressores, né, que podem facilitar a ocorrência da dor nas costas. Para quem acorda com aquela dor nas costas, é bem provável que exista algum erro na forma como anda dormindo. Este fisioterapeuta explica qual a melhor postura na hora do sono. Quando se tem as dores, tá? Então a gente orienta alguns posicionamentos, mas é claro que o paciente não consegue o tempo todo. Primeiro passo, posição dos ombros. Pode pôr o ombro um pouco à frente. Isso vai trazer um relaxamento maior. Travesseiro, mesma coisa. Muito baixo, ele vai ficar inclinado com a cervical. Pode vir dor do lado que está esticado ou do lado que está comprimido. Muito alto, é ruim. Então tem que ser uma altura dos ombros que a gente fala. As pernas, tá? Ou as duas flexionadas uma sobre a outra, tá? Lembre-se que essa flexão eu trago um relaxamento na região lombar. Mas tem gente que não consegue ficar por muito tempo nessa flexão. Então estica de baixo, aí flexiona de cima. Mas se flexionar e jogar, vai rodar um pouco, pode vir dor. Então a gente pede o quê? Um apoio aqui no meio, um travesseiro entre as pernas. Preservar o bom alinhamento da coluna pode evitar muitos problemas, mas em alguns casos o histórico familiar pode contribuir muito para o aparecimento de doenças, como a hérnia de disco e a artrose. Por isso, caso o incômodo o impeça de fazer algo,
procure um ortopedista. Com a ajuda dele, você poderá descobrir as causas de suas dores. Para saber mais sobre lombalgia, acesse minhavida.com.br. Bom, bateu exatamente o que a gente estava conversando aqui. Uma coisa interessante no assunto tem relação, por exemplo, que ele falou da mochila, né? Qual é o peso máximo que uma criança pode carregar de mochila, hein, gente? Quem sabe? Qual é o peso máximo que uma criança pode carregar em uma mochila? Isso é um tema para Isso é um tema. Oi. Fala, Reginaldo. Oi. 10% do peso dela? Exatamente, 10% do peso corporal. Então vamos lá, vamos pensar mais ou menos pela colocação do doutor ali. 10% do peso corporal. Uma criança está aí variando entre 25 e 30 quilos. Vamos dizer que 3 quilos a mochila. Será que essa mochila tem 3 quilos mesmo? Quando você pega um caderno, por exemplo, de 10 matérias, esse caderno, eu já tive a capacidade de pesar numa época, um caderno desse pesa próximo a meio quilo. Então, se você tiver 2 cadernos, já tem 1 quilo agora. Aí tem livrinho de matemática, livrinho de história, livrinho de ciência, passa dos 3 quilos fácil. Então, eu fiz, na verdade, uma época em que, e vocês veem isso em filmes, não no Brasil, lá fora, mas existem alguns colégios no Brasil que têm essa preocupação com a postura de livros e cadernos que sejam destacáveis, que você coloca dentro de um fichário. Então, você não precisa ficar levando para casa o livro toda vez para casa e volta para a escola e vai para casa e vem para a escola. Esses livros destacáveis, você coloca dentro de um fichário e leva somente o fichário para casa. A criança que tem o trabalhinho para fazer, a professora faz a xerox, né? Hoje fica muito mais fácil, coloca dentro do caderno e leva para casa. No dia seguinte, ele traz de volta. Então, é uma minimização de carga que você está fazendo, que no futuro você vai ter uma criança com menos problemas. Eu digo sempre, a nossa raiz são os nossos pés, o nosso tronco é a nossa coluna. Se os pés começam mal, o tronco vai dar problema. Outra coisa importante, é muito importante que a gente, às vezes, vá fazer uma palestra numa escola, isso já fiz uma vez, nem duas, já fiz várias vezes, a orientação é que a mochila tem que ficar o mais próximo do corpo. Quanto mais a mochila fica para trás, mais a tendência do centro de gravidade é ser jogada para trás. Isso força a região lombar. Então, quanto mais próximo você tiver, quanto mais essa mochila estiver próximo do seu corpo, melhor. Então, na definição, lombalgia é a dor que ocorre na região lombar inferior. A lombocetalgia é a dor lombar que se irradia para uma ou ambas as regiões glúteas, região das nádegas, ou para as pernas, na distribuição do nervo ciático. Então, aqui, na verdade, nós estamos falando da irradiação da pressão do nervo ciático provocada por postura, por diminuição de espaço, por hérnia de disco, por vários fatores contributivos. Por calçados muito baixos, pessoas que trabalham em pé durante várias horas por dia. Então, vários fatores aqui estão incluídos. Ela pode ser aguda, quando a duração é menor do que 3 semanas, ou subaguda e crônica, quando ela dura mais ou menos em torno de 3 meses. Aí eu faço a seguinte pergunta: coluna foi feita para pegar peso? Principalmente quando a carga estiver abaixo da linha dos seus joelhos? Quando você flexiona o tronco à frente, tá? Os músculos, na verdade, eles não são os responsáveis pela manutenção da carga do corpo, e sim ligamentos. Mas os ligamentos não são estruturas responsáveis para fazer força. Os ligamentos, eles dão, na verdade, a estruturação. Então, se você joga a carga sobre os ligamentos, às vezes a pessoa, quando levanta, vem aquela dor horrível, daquele estalo. Por quê? Ligamento não foi feito para fazer força. Quem faz força é músculo. Quando você flexiona o tronco à frente e mantém seu corpo em relação às pernas
o quadril e a sua coluna, você joga o equivalente a 10 vezes o peso do seu corpo na coluna. Por isso a necessidade, quando você vai pegar uma carga abaixo da linha de cintura, que você flexione os joelhos, mantenha a coluna ereta e levante com a força do quadríceps e não com a força da coluna. Senão você pode causar ali um problema grave naquele momento que você se eleva. A lombalgia é um problema extremamente comum que afeta mais pessoas de qualquer outra afecção, sendo a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais. No mundo é a terceira causa, só perdendo para os resfriados comuns. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve a dor na coluna em algumas etapas de sua vida, mas na maioria dos casos a resolução é espontânea. Mais de 50% dos pacientes melhora após uma semana, 90% após 8 semanas e apenas 5% continuam apresentando os sintomas por mais de 6 meses ou apresentam alguma incapacidade. O leigo, ele pensa que a lombalgia é uma doença. A gente sabe que não é, ele é um sintoma, pode ser ocasionado por várias coisas. Eu, uns anos atrás, eu tive um cálculo renal e eu tinha uma dor lombar absurda. E, na verdade, o que estava acontecendo? A raiz que estava ligada na região lombar, que pegava alguns ramos a nível sacral, né? E pelo posicionamento em que o cálculo renal estava, ele causava essa sensação de dor lombar. E era um cálculo renal. Vamos a outro vídeo. Nosso Você é Bonito, e a gente vai para um assunto importantíssimo, até porque nessa época do ano, quem tem lombalgia acaba sentindo, eu diria, um pouquinho mais. Então é claro que ele vai dar todas as dicas e explicar aí o que deve ser feito. Mais uma vez, neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello, bem-vindo, boa tarde. Sempre um prazer tê-lo aqui. A gente acompanha o Dr. Paulo muitas vezes em alguns VTs que a gente fala de outros assuntos, que a gente sempre vai lá ouvir a sua opinião. A gente sabe que ele é referência quando a gente está falando aí de neurocirurgia, então vale a pena a gente entender tudo. Agora, vamos falar de lombalgia. Vamos lá. É muito mais comum do que a gente imagina, doutor Paulo? Muito mais comum, né? Assim, a primeira coisa que a gente pensa, que o telespectador pensa quando se fala de lombalgia é coluna. Uhum. Né? Mas a gente não pode esquecer que a região lombar ela não é constituída apenas pela coluna. Então a região lombar é uma região que ela possui, além da coluna, a musculatura paravertebral, ligamentos e também os órgãos viscerais da região abdominal. Então o que tem muito na região lombar? Rim. Então no frio a gente não sua muito, não tem muita sensação de sede, acaba bebendo pouca água, então às vezes não hidrata tanto. Às vezes o indivíduo tem uma cólica renalzinha por um microcálculo, tem uma dor que também é na região lombar. Também entra como um diagnóstico diferencial. Às vezes a dor não é nem pelo rim, também não é pela coluna. Às vezes dormiu de mau jeito, alguma coisinha ali, foi fazer uma atividade física, não alongou direito, a musculatura dá uma fisgadinha. É a musculatura paravertebral que também se manifesta por uma dor na região lombar. Enfim, uma série de estruturas nessa região que podem se manifestar da mesma forma, através da lombalgia. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema na coluna. Exato. Vamos passar um vídeo, a gente tem aqui um ilustre para o Dr. Paulo explicando para a gente pelo seguinte, localizar e entender, então, onde é essa dor. E a minha pergunta é algo que a gente pode dizer que é meio crônico, que se a pessoa sentiu uma vez, ela tem mais chance de desenvolver aí ao longo da vida e sempre ter uma dor na lombar? Na verdade, Carol, tudo que a gente não trata adequadamente, ele pode se tornar crônico. Tá. Então, na verdade, como a gente estava falando, olha, tendões, músculos, articulações, discos intervertebrais, que nada mais são do que as estruturas que ficam entre uma vértebra e outra, podem dar dor nesta região aqui, que é a região entre a coluna e o quadril, que a gente chama de região lombar. Tá. Então, o que causa isso? Existem diversas causas, porque existem diversas estruturas localizadas ali. No tempo frio, que é o que a gente está vivendo agora, isso é mais específico ainda. Por quê? Porque a gente sai da cama, às vezes demora um pouquinho mais para sair da cama, porque está com preguiça, porque está quentinho, porque está gostoso, e aí sai, tá aquele gelo. E aí já sai atrasado, aí não dá tempo de aquecer o corpo, aí já sai atrasado, coloca a roupa correndo para ir para o trabalho. Quer dizer, não dá tempo do corpo se adaptar de uma situação de repouso para uma situação de atividade. Tá. E aí, consequentemente, a musculatura passa da situação de repouso para o alerta
e já começa a ser exigida, e aí o disco intervertebral ele não tem tempo de se adaptar, e aí ele começa a sofrer pressões, ele pode desenvolver essa protrusão, e aí começa a manifestação clínica de dor nessa região lombar. E aí as pessoas, para compensar, até me vem na cabeça, agora que cortou a câmera pra gente, ai, tô com uma dor, aí fez assim, né? Isso. Não é isso? É. Para compensar a dor na lombar, fala, nossa, e aí começa a esticar para trás, para trás, para trás, e isso piora. Na verdade, o que acontece, quando a gente passar aqui para uma... Ó, pausa um pouquinho, produção. Então aqui, essa visão é a visão de frente da coluna, tá vendo? Os nervos, eles saem de um lado e do outro. Tá. Então, o que acontece? O nervo, ele sai, quando a gente olha a coluna de frente, por um buraco que se origina entre a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Então, quando a gente faz essa extensão, e especialmente para um dos lados, o que a gente está fazendo? A gente está ampliando esse buraco, ok? Então, se por um lado isso é bom porque a gente amplia esse buraco de um dos lados, por outro lado, a gente está fazendo a contratura na musculatura do outro lado. Puxa. Então, a gente está aliviando a compressão de um lado e provocando um estresse mecânico do outro lado. Então, a gente resolve a lombalgia de um lado e piora do outro lado. E aí, claro que não vai resolver o problema. Resolve de um lado. Quem tem nenê, bom, você que tem uma nenê, coisa mais linda, filha do Dr. Paulo, né, Josi? Coisa mais linda. Aposto que a Josi passa por isso, que eu também passo com o João. Agora que eles cresceram, mas estão pesados, a gente põe, ó lá, e tomba. Isso também pode ser um fator que agrava muito a lombalgia, né? Mas para a gente pensar, então, nos cuidados e nos tratamentos, como é que a gente cuida desse paciente? Primeiro tem que descobrir por que surgiu. Mas o que é o ideal? Esse paciente pode fazer atividade física? Tem que ter um alongamento diferenciado? Não só pode, como deve, Carol. Um erro fundamental, e isso até é histórico na medicina, a gente antigamente orientava o paciente, olha, você tem dor nas costas, pare de se mover, fique em repouso absoluto até a sua dor passar. Não. Hoje em dia o repouso é relativo e ainda assim, em poucos dias, 1, 2 dias no máximo, a gente já começa a mobilizar esse paciente fora da cama. Lógico que no início a mobilização ainda é passiva, uma manipulação assistida que a gente fala, mas já começa a mobilizar esse indivíduo e colocar manipulação para ele começar a mobilizar essa musculatura. Tá? Então, fisioterapia, um pouquinho de movimento contra a resistência, alongamento, um pouquinho de calor, um pouquinho de TENS, que é um pouquinho de corrente elétrica, tudo isso para auxiliar uma atividade anti-inflamatória por meio de manobras fisioterápicas e dar conforto para esse paciente, para que ele se sinta mais confortável com esse período enquanto o organismo dele resolve essa dor. E aquele paciente que já começa a sentir a dor, já sabe o remédio que ele tomou da outra vez, que deu certo, ele vai lá no armário e toma de novo o remédio sem falar com o médico? Olha, como medida emergencial, ok, ninguém vai ficar sentindo dor. Então, sentiu a dor, às vezes você não consegue agendar com o seu médico de hoje para amanhã, às vezes o médico está fora, está num congresso, ou às vezes, enfim, existe uma incompatibilidade de agenda, não vai ficar sentindo dor. Toma um remédio, procura o seu fisioterapeuta, procura uma atividade que vá te dar um certo alívio e procura marcar o médico logo na sequência. Porque às vezes pode haver alguma situação diferente, a sua situação ela pode ter evoluído da última crise para a crise atual e exigir um tratamento diferente. Vamos seguir com o nosso vídeo e aí te pergunto até, doutor Paulo, vamos ver ele até o final, dá para a gente falar dos exames que devem ser feitos para a gente diagnosticar? Claro. Então a primeira coisa fundamental, o exame físico ele é fundamental. A clínica ela é soberana, então a gente tem que examinar o paciente, muitas vezes a gente somente com o exame físico, a gente diagnostica o que está acontecendo, vê que às vezes é um problema muscular e que a gente não precisa nem de exames que a gente fala de propedêutica armada. A gente não precisa fazer raio-x, ultrassom, ressonância, não precisa de nada. Exame clínico a gente vai lá, vê, olha, o problema muscular é aqui, vai passar. E está resolvido. Hoje em dia, isso por si só é muito complicado, porque às vezes o paciente ele demanda o exame. Ele fala, doutor, mas, puxa vida, o senhor tem certeza que é só isso? O senhor não vai pedir um ultrassom? O senhor não vai pedir uma ressonância? O senhor tem certeza que é isso mesmo? E a gente, às vezes, sempre trabalha em convencer o paciente. Fala, não precisa, é isso mesmo. Gente, isso é fantástico, o doutor Paulo está falando, pelo seguinte, eu fiz essa pergunta de propósito para ele, porque eu conheço o trabalho do doutor Paulo, e eu já contei aqui quando eu tive uma dor, uma fisgada aí de treino e tudo mais, e conversando com ele, ele me examinando,
foi muito interessante, eu acho isso muito legal de contar pelo seguinte, não adianta a gente achar que fazendo todos os exames do mundo a gente vai encontrar todos os problemas. Quando o médico tem aí esse toque e essa capacidade de, só com o exame físico, descobrir o que você tem, isso é muito mais fantástico. Ele apertou bem onde ele falou, é aqui, pá, e apertou. Eu gritei, né? Ele falou, já sei o que é. E aí, já sabia mesmo, até comentei com você agora, zero a minha dor, fiz tudo que pediu e tal. Então, tem que confiar no profissional. Muitas vezes o exame complementar, em alguns casos, não vai resolver em absolutamente nada. Mas... Bom, que bom que esse médico é a favor da fisioterapia. Alguns não são. Mas vejam a importância do exame físico. Às vezes você não precisa pedir raio-x, ressonância, concordo plenamente com esse doutor. Mas o exame físico, ele é primordial, ele está na frente de tudo. Você sabe fazer os exames físicos, os testes que você vai realizar, tocar no paciente, tá? Saber aonde tocar, sentir através das mãos, é importantíssimo junto ao nosso paciente. Então, alguns tipos. Lombalgia aguda. Quando apresentam duração de 4 a 6 semanas, cerca de 65% a 90% dos adultos sofrerão um episódio de lombalgia aguda ao longo da vida, com um pico de incidência ocorrendo entre os 35 e 55 anos de idade. As lombalgias agudas não estão relacionadas a nenhum fator definido e geralmente ocorrem após um esforço físico excessivo, levando o paciente a sentir uma sensação de travar a coluna. Às vezes, aquele dia que a gente se esforçou demais, ficou cansado, às vezes nem mesmo o descanso nos faz melhorar. Então, é uma visão hoje mais moderna, não digo moderna, 10 anos para cá é moderno, tá? Antes disso, quando o paciente sentia uma dor, no caso da lombalgia, repouso. O cara ficava em repouso 2, 3, uma semana. E quando ele ia ao médico, o médico prescrevia lombalgia, por quê? Lombalgia pode ser mais de 200 coisas diferentes que podem estar causando aquela dor ali. Por isso que ele é um sintoma, não é uma doença. Cerca de 90% dos pacientes com dor lombar aguda apresentam melhora da dor em 4 semanas e apenas 2 a 7% evoluirão para uma forma crônica. É aquele negócio, né? Você fala ao paciente, olha só, você observa a forma com que ele deita, o tipo de calçado que ele usa, o tipo de trabalho que ele executa, o número de horas que ele fica de pé no trabalho, se sentado, de que forma ele é sentado, ele fica sentado, se há preocupação dentro do local de trabalho em que ele faça alguns movimentos durante o dia, não fique horas e horas sentado. Então, se você dá essas orientações e ele não faz, isso vai se tornar crônico, não tem jeito. Vai se tornar crônico e cada vez ele vai piorar mais, e as dores vão cada vez mais ficar intensas. Aí sim, você tem que ir mais profundo na avaliação desse paciente. Aí tem que pedir exames, aí não tem jeito. Então, a dor lombar é uma característica bastante peculiar, né, no ser humano. Agora, o quadro crônico, que ocorre em qualquer idade, aproximadamente 75% a 85% dos pacientes, que se afastam do trabalho e ela se torna recorrente. A lombalgia é classificada como crônica quando a duração é maior do que 12 semanas. A diferença entre a lombalgia aguda e a crônica é o tempo de evolução, e isso pode influenciar, inclusive, no diagnóstico da causa da dor, dessa dor. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa que chega no consultório, que foi falado lá no início, inclusive, da aula da gente hoje, ele mostrar para a gente aonde dói. E dependendo, às vezes, da altura, é importante a gente ter o conhecimento de saber que raízes estão saindo nessas alturas, de saber qual é a relação que existe, se é uma dor postural, se é uma dor, por exemplo, de cálculo renal, se é pela postura, pela forma de andar, o tempo de trabalho. Então, essas relações a gente tem que ter muito conhecimento de saber que raízes estão naquelas regiões estão sendo indicadas pelo próprio paciente. Os principais fatores de risco que podem desencadear a lombalgia são principalmente as torções musculares, ou seja, um movimento inadequado, ocasionada por sobrecarga excessiva, ao levantar mais peso do que a pessoa consegue na academia. Por isso que a elevação de peso, apesar de que
considera-se que os movimentos dentro da academia, principalmente dos aparelhos de musculação, eles são muito retilíneos. E sendo retilíneos, a possibilidade de você causar uma dor é menor, muito menor, causar um problema é muito menor, a não ser que você utilize aparelhos soltos, um halter, uma barra, né? Uma carga que você faça, um movimento de agachamento com carga, porque você está num aparelho solto. O ideal sempre é que você tenha um aparelho em que você tenha movimentos totalmente retilíneos. A probabilidade de causar um problema a você é muito menor. Por exemplo, ao carregar muito peso, empurrando armários, inclusive quando se desloca um armário, não se empurra o armário, se coloca o dorso no armário e se empurra com a força dos membros inferiores. Atividades corriqueiras que causem sobrecarga nas articulações da coluna e das vértebras. Os sintomas da lombalgia são dores localizadas abaixo da 10ª costela até a prega glútea, definida como região lombar. As dores podem ainda irradiar para o meio da coxa e na região posterior. Então, volto a falar, se a dor é aquela dor que irradia, vai pela coxa posteriormente, chega a nível da perna e vai até a sola do pé, isso é uma ciatalgia, uma lombociatalgia. Se essa dor inicia na região lombar, caminha para a região glútea, mas ao invés de ela descer, ela caminha para a região medial, na região adutora ali, isso é síndrome piriforme. O tratamento é um pouco diferente, inclusive, na ação que você vai ter. Inclusive, o médico não falou, mas a acupuntura para esses casos é especial, tem um efeito muito bom. Eu tive um caso há uns meses atrás, antes da pandemia, um senhor chegou lá na clínica de cadeira de rodas. Eu sempre tenho por hábito, já falei isso para vocês, de perguntar à pessoa como é que ela está sentindo, de 0 a 10. Ele falou para mim, 2, estava com muita dor. Aí nós colocamos ele deitado na maca, eu fiz a aplicação. Quando ele levantou, ele falou para mim que estava com grau 9, quer dizer, a dor tinha sumido, e saiu andando da clínica. Retornou, pedi que ele retornasse dia sim, dia não, até que minimizasse o problema. Ele não tem hérnia, foi uma má postura e um peso inadequado que ele pegou. Em mais de 90% dos casos, o diagnóstico e a causa são estabelecidos com uma boa anamnese e os detalhes informados junto ao exame físico bem feito. Exames complementares de imagens, esse é um caso que se a dor persistir, tá? Ultrassom, tomografia, ressonância, não costumam ser solicitados, só se haver persistência do problema, tá? Mas podem ser pedidos apenas para confirmação de uma suspeita de diagnóstico da lombalgia. Todo exame complementar, eu digo sempre que ele é uma eliminação de problemas, uma eliminação de ideias. Eu peço exame de sangue, aí eu olho o exame de sangue, nada. Aí eu peço exame de fezes e urina, não deu nada. Aí eu peço um exame complementar de imagem. Então, o que são os exames na verdade? Você vai eliminando possibilidades. Não é isso, bom, chegou nisso aqui. Então, esse problema é aqui que nós vamos atacar. Então, a dor é bem localizada na região, como o médico falou muito bem, existem músculos, existem discos, existem nervos e existem os órgãos na região pélvica. O exame físico inicial deve ser capaz de identificar uma doença grave, como infecção, fratura ou compressão de nervos. O raio-x deve ficar restrito aos casos suspeitos de doença lombar grave, baseado nos sinais de alerta. Em alguns guias de conduta, o raio-x é sugerido como exame opcional nos casos de lombalgia persistente por mais de 4 a 6 semanas. Apesar que raio-x, no caso de lombalgia, praticamente não vai aparecer nada, tá? O que você vai ver, na verdade, às vezes é a redução de espaço entre uma vértebra e outra, mas você não vai ver os nervos que podem estar inflamados ali. E já na ressonância, tomografia, você consegue ver. Uma revisão sistemática recente sobre exames de imagem concluiu que para os adultos menores de 50 anos de idade, sem sintomas sistêmicos, como febre, emagrecimento e tosse, o exame de imagem não modificou o tratamento da dor lombar. Então, era outra coisa que o exame de raio-x não detectou. Como existe um grande número de estruturas na coluna, como ligamentos, tendões, músculos, ossos, articulações, disco intervertebral e os órgãos, né? Há inúmeras causas diferentes para a dor. Outras vezes, a lombalgia pode ser causada por inflamação, infecção, hérnia de disco,
escorregamento da vértebra, que nós chamamos isso de espondilolistese, tá? Artrose e até problemas emocionais, como estresse, tensão, né? A gente vivencia muito, às vezes, lá na acupuntura, pessoas que chegam com dores lombares, e a gente conversa com elas. E a gente sabe que 99% dos casos são problemas emocionais. E os problemas emocionais, às vezes, agridem a gente onde a gente é mais frágil. Você vê que, às vezes, a fragilidade da gente está na imunidade. A gente baixa a imunidade por um estresse excessivo e o resfriado vem, um herpes aparece, uma lombalgia acontece. Frequentemente, o problema é postural, isto é, causado por uma má posição para sentar, se deitar, se abaixar ao chão ou carregar algum objeto pesado. Nós sabemos que, ao deitarmos, a melhor posição, mostrada inclusive no vídeo, é em decúbito lateral. De preferência, que o travesseiro seja colocado na altura do nosso centro da nossa orelha, que nós tenhamos um travesseiro entre os braços e um travesseiro entre os joelhos. Eu durmo assim. Foi muito bem explicado pelo fisioterapeuta que se você não colocar alguma coisa entre os braços ou entre os joelhos, a tendência é fazer um movimento rotacional, que vai causar também um problema. Então não existe boa postura para se dormir. Existe a pior delas, que é em decúbito ventral. Ah, mas eu não consigo deitar de outra forma que não seja assim. Coloca um travesseiro na região do quadril, bem na linha das espinhas ilíacas, de preferência um rolinho, para que você mantenha o quadril um pouco mais elevado. Não tem outro jeito. Somando-se a isso, há inúmeras doenças sistêmicas não reumatológicas que podem se manifestar com dor lombar. A maioria das dores lombares é causada pelo mau uso ou uso excessivo das estruturas da coluna, resultando em entorses, movimentos rotacionais e distensões musculares, esforços repetitivos, excesso de peso, pequenos traumas, condicionamento físico inadequado, que é o sedentarismo, erro postural, sentar, levantar e levar cargas, posição não ergonômica no trabalho, cadeiras ruins. Eu vi uma vez, eu fui fazer, na época que eu trabalhava na região dos lagos, eu fui fazer uma consulta, passear naquela rua dos biquínis em Cabo Frio e conversando com as costureiras. Eu digo para vocês que 99% reclamavam de dor lombar. E você via a cadeira delas péssimas, onde elas trabalhavam. Muito ruins. Aí eu conversei com um dos donos lá das empresas, eu falei com eles, olha só, o que está causando esse problema para você são as cadeiras. Como assim? Senta aí 15 minutos. Por favor. Ele sentou, demorou 5 minutos e ele começou a sentir dor nas costas. Tá vendo? O problema das suas funcionárias são as cadeiras. Compra uma coisa melhor. Bom, ele comprou e houve a minimização do problema. Posição não ergonômica no trabalho, a osteoartrose na coluna. Com o passar do tempo, as estruturas da coluna vão se desgastando, pode levar à degeneração dos vertebrais e as articulações. Outras causas incluem doenças inflamatórias, como a espondilite anquilosante, nós vimos que é a fusão das vértebras. Infecções que podem ser urinárias ou em algum órgão na região pélvica. Tumores também podem causar lombalgias e outros motivos. Resumindo, na verdade, as causas são degenerações de disco intervertebral, talvez seja a principal causa de dor, tá? O disco mal posicionado, a postura inadequada. Sabemos que 80% das pessoas nascem com alguma probabilidade de uma alteração postural. Nós sabemos que 80% do ser humano tem escoliose, tá? Isso são dados científicos válidos. Degeneração das facetas articulares, pela má postura. Deformidade no tronco, por exemplo, o tórax excavatum, aquela pessoa que tem um tórax que a pessoa chama de peito de pombo, por exemplo, né? A hipercifose também tem relação com essa deformidade no tronco. Cálculos renais, por causa da irradiação dos nervos que estão contidos na região. Posicionamento ao dormir, principalmente em decúbito ventral. E a forma de sentar. Na forma de sentar, o ideal é que você, ao sentar, mantenha os 2 pés ao chão e um dos pés fica um pouco mais à frente do anterior. Em momentos você alterna. O que estava à frente você coloca atrás, o que estava atrás você coloca na frente. Você acomoda melhor a coluna. Isso se não houver
dentro do local de trabalho, você trabalha sentado às vezes no computador, que você tem aquela prancha de 45 graus e você coloca os pés ali e acomoda muito bem a região lombar. Outras causas, a espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra por um trauma, por uma postura inadequada, um movimento excessivo, uma carga excessiva. O uso excessivo das estruturas lombares, resultando em entorse e distensões. Doenças sistêmicas com dor referida em região lombar, sendo identificada em mais de 70 doenças causadoras de dor. O sedentarismo. Os fatores psicossociais, como, por exemplo, o estresse. Os esforços repetitivos, o excesso de peso, que é a obesidade, calçados inadequados, a mesma coisa, o baixo demais ou o alto demais, né? O calçado rasteiro ou o Luiz XV, né? Bem alto. Posição não ergonômica no trabalho. Então a pessoa fica palpando, né, a dor, com dor local. Vamos a um outro videozinho. Tudo bem? Meu nome é Erlaine Rezende, sou fisioterapeuta especialista em cuidado com os idosos. E hoje eu venho falar para vocês sobre lombalgia, aquela dor na coluna lombar. Quem pediu esse vídeo foi a Andréia Nogueira. Então, espero que eu possa te ajudar, Andréia. E aí eu começo o vídeo assim, ó. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Ué, tá doida, Erlaine? Tá dançando forró aí? Não é um vídeo sobre saúde? É sim. Só que uma das maiores causas de dor na coluna lombar é aquele abdômenzinho protuso, aquela barriguinha de chope, aquela barriguinha de coisas que a gente come que não deveria, né? São das pessoas mais gordinhas. São uma das causas, né, dessa patologia. Aqui, ó, eu tenho uma amostra coluna. E a coluna, ela é... Deixa eu tirar aqui. A coluna, ela deve ter mobilidade. E aí, quando ela está sadia, ela tem os seus discos vertebrais íntegros, tá? E tem as vértebras. E ela funciona de uma forma maleável. Seria uma coluna sadia. Aqui embaixo, ó, é a nossa bacia, o nosso quadril, tá? E aí é dividida assim, a parte de cima é a cervical, aqui tá a nossa cabeça. No meio é a torácica e embaixo é a lombar. Ela é mais grossa, tá vendo? Impõe mais impacto. A nossa barriga tá aqui. Então, a barriga grandona, ela faz com que a coluna vá mais para frente e podendo causar mais problemas, né? E essa dor que acontece na coluna lombar, que é na parte de baixo, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, eu tô com uma dor, acho que é ciática, mas dói aonde? Perto do pulmão. Não é. A dor lombar, que às vezes corre para o nervo ciático, é na parte de baixo, próximo aqui ao bumbum, ok? E o que acontece? Por algum problema nas vértebras, né? Que pode ser artrose, pode ser bico de papagaio, já devem ter ouvido falar, né? Por tensão do músculo mesmo, por algum fator, causa-se a lombalgia, que é uma inflamação nessa região. E o que causa a lombalgia ou a dor na lombar? Pode ser por sedentarismo, né? A pessoa que fica muito parada. Pode ser por uma torção. Você está com os pés parados e vai pegar alguma coisa no chão, uma caixa. Quando a gente vai pegar alguma coisa que está abaixo da gente, a gente deve dobrar os joelhos e não dobrar a coluna. Outro fator que também pode acontecer, doenças já existentes, como hérnia de disco, o bico de papagaio que a gente fala, artrose, são fatores que também contribuem. Exercício mal feito, às vezes você vai para a academia, quer pegar mais peso do que você pode, ou faz um movimento errado. Sobrepeso também acontece, você tem que carregar um peso maior do que a sua coluna suporta.
E aí, infelizmente, vem a música do Gordinho Gostoso, que eu quis fazer uma brincadeira com vocês. São alguns fatores que acometem essa doença. Há pouco tempo atendi uma paciente que estava com hérnia de disco pós a maternidade, né? A neném já estava com 6 meses, ela começou a sentir dor, e ela voltou a fazer as atividades da vida diária dela. E aquele abdômen que distendeu para poder gerar o bebê, né? Ele ficou fraco. Então, ela teria que ter feito um fortalecimento nesse abdômen para depois começar a fazer as atividades dela, que ela surfa, ela malha pesado. E aí, por uma instabilidade mesmo de músculo forte, né? Ela teve o comprometimento da hérnia de disco, e aí sentia dor lombar. E o que acontece? Quando você está com aquela dor na região lombar, aquilo vai tensionando. E às vezes irradia para o bumbum, para a coxa, dói às vezes na frente da coxa ou atrás da coxa. E quando pega o nervo ciático, pode doer até o pé. E aí a gente tem que fazer um tratamento fisioterápico, que a gente tem um bom resultado, para estar voltando aos poucos, né, o movimento. Tem paciente que fica literalmente sem andar. Já aconteceu de eu chegar na casa de paciente, ele falar, me ligar ou me mandar mensagem e falar, olha, abre a porta, entra, porque eu não tenho condição de sair da cama, porque trava a pessoa. Outro sintoma também que a pessoa tem é não conseguir esticar a coluna. Quando ele estica, dói muito a coluna lombar, então ele fica andando curvado, sente dormência, formigamento, são fatores que contribuem para uma lombalgia. E aí eu vou passar para vocês alguns testes que você pode fazer para poder ver se a dor é lombar, tá? Um teste que você pode fazer para ver se está com lombalgia levanta uma perna, se estiver com dor irradiada, levanta essa perna da dor, levanta o pé e vê se você sente dor. Se você sentir dor, é o positivo para a lombalgia. Um outro teste que a gente pode fazer é esticar a perna que está com dor, ou do lado do bumbum que está com dor, ou da lombar, né? Levanta o pé na sua direção, né? E abaixa a cabeça. Se doer, é positivo para a lombalgia também. E o que eu posso fazer para tentar estar melhorando esses sintomas da lombalgia? Eu vou colocar aqui para vocês um link de como fazer uma bolsinha de ervas. Então... Bom, o que ela fez naquele teste ali, na verdade, é uma mobilização neural, tá? Que realmente, quando você faz a extensão do joelho, a dorsiflexão do tornozelo e faz flexão da região cervical, você estira toda a cadeia posterior. Se houver alguma inflamação naquela região ali, vai causar dor, com certeza. E o que ela não explicou é que você poderia fazer uso, inclusive, do próprio teste como exercício. Você sentado, estica o joelho, dobra. Faz extensão do joelho, dobra. Faz extensão do joelho, seria a etapa 1. A etapa 2 seria extensão do joelho, dorsiflexão do tornozelo. Volta à posição neutra, dobra o joelho. Flexiona, estende o joelho, dorsiflexão do tornozelo. A terceira etapa qual seria? Extensão do joelho, dorsiflexão do tornozelo, flexão da cervical. Volta à posição neutra, dobra o joelho, mantém o pé na posição neutra e assim por diante. Porque no momento que você faz isso, você está tracionando totalmente o nervo. Nós vamos ver daqui a pouco alguns testes em relação a isso. Então é importante, na anamnese, inclusive, você colher todos os dados do porquê. Às vezes tem mais de um fator que está relacionando a lombalgia que o paciente relata. Então, o que eu tenho que constar? Qual a sua idade? Qual é a ocupação, a atividade que você tem? Porque aí o cara trabalha muito tempo em pé, ou trabalha muito tempo sentado, ou faz movimento de carga. Você vê, uma das funções que tem muita dor na região lombar, lombalgia, caixa de supermercado, caixa de banco. O caixa de supermercado pior ainda, porque ele está sentado numa cadeira, ele está pegando uma carga, passando a leitura óptica e colocando do lado contrário. Então ele fica nesse movimento rotacional em flexão o tempo todo. O disco intervertebral, principalmente o cérebro, não reconhece esse movimento. E isso causa traumatismos constantes ali.
Você pode conversar com pessoas, caixa de supermercado. Ao final do dia, o que elas sentem? 99% vão dizer para você que é dor na região lombar. Quando aconteceu o mecanismo da lesão, quando aconteceu o mecanismo da lesão, qual o local onde sente dor, a pessoa vai apontar. Sua dor irradia para algum local? Às vezes é uma dor localizada, às vezes ela irradia só para a coxa, às vezes ela vai até a perna, às vezes vai até o pé. Essa dor é somente na coxa, lateral e atrás, ou lá do lado interno. Esse lado interno você já sabe que é outra coisa. Como é o tipo da dor? É aquela dor que parece agulha, é uma dor lancitante, parece uma facada, ela é uma dor que esquenta, que queima, ele vai relatar a dor para a gente. A dor está em qual processo de melhora ou piora, né? Ele melhora mais durante o dia, melhora mais à noite, é o dia inteiro, é durante semanas. Tem pessoas que sentem mais a dor à noite, pela postura inadequada que ela fez durante o trabalho, o deslocamento do trabalho, né? Sai, pega um ônibus, balançando, tudo apertado, chega no trabalho, fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né? Não faz movimento, não se preocupa com a postura, volta para casa, no ônibus apertado de novo, tudo embolado, lá todo mundo embolado, chega em casa, tem que fazer às vezes comida, dar banho em filho e outras coisas mais, aí haja a coluna. Sua dor é maior pela manhã ou à noite, né? Se for de manhã, você já sabe que foi a má postura durante o sono. Se for à noite, foi o dia a dia, o cansaço do dia a dia. Que tipo de movimentos existe no relato de dor, né? Que movimentos ele faz que sente mais dor? Existe a presença de formigamento, né? O cara sente formigamento nos pés, a parestesia nos pés, ou alguma região localizada. Você realiza algum tipo de atividade física, se ele faz exercício. Como é a sua posição de dormir, ele vai relatar. Como são os calçados que você faz uso. Está fazendo uso de algum medicamento para dor? Bom, na inspeção, uma postura global da coluna, a gente vai ver a pessoa em visão anterior, de perfil e posterior. O paciente deve ser examinado na posição de pé e depois sentado. E deve ser observado nas vistas anterior, posterior e lateral. Observar a obliquidade pélvica. Todo mundo conhece lápis dermográfico? É um lapisinho que você compra. Inclusive, ele tem uma linha. Em vez de você pegar um apontador e ficar apontando, você puxa essa linha, ele vai soltando a madeira. Ele é mais maleável, você vai soltando a madeira. E esse lápis dermográfico, você passa no corpo da pessoa, ele é preto, geralmente é o azul. Você passou nele, acabou a avaliação, você passa o dedo, sai. Não é como uma caneta hidrocor, que você passa, tem que ficar passando o álcool depois, né? Às vezes o paciente pode ser alérgico àquela tinta, cuidado. O lápis dermográfico não. Você passa, marca os quadris, marca a região de escápula, marca a região glútea, marca a prega poplítea atrás do joelho, marca a região dos calcanhares e vai vendo a avaliação, observando o alinhamento dessas linhas totais, né? Os ombros estão caídos. Então, tudo isso pode ser feito com esse lápis que você marca nessas regiões para fazer uma comparação. Então, aqui a visão anterior, a visão em perfil, lateral, a visão posterior e do outro lado em perfil. Essas linhas aqui, você tira, você não precisa fazer uso do lápis, né? Essas linhas vão mostrando para a gente os alinhamentos. Você vê que ó, nessa visão de perfil, você nota aqui que há um aumento bastante acentuado da região lombar dele. Existe uma pequena, tem um abdômen, mas tem uma pequeníssima protusão de abdômen, tá? Aí você observa também o quê? Existe um pequeno desalinhamento a nível de joelho, pouca coisa aqui, mas existe, você vê que a linha que bate aqui, ó, deveria estar exatamente bem no centro dos maléolos, e não está, está à frente. Isso mostra um desnivelamento do corpo dele. Inclusive aqui, ó, na linha, essa linha deveria estar batendo no centro da orelha, está atrás. Então isso é uma alteração postural, aí você vai ter que trabalhar com o paciente. Observar a deformidade em um grau ao nível da coluna lombar, cor e textura da pele, se existem cicatrizes, fístulas, por quê? Às vezes uma cicatriz traciona uma estrutura muito grande do corpo e isso causa, às vezes, uma rotação. Às vezes aquela cicatriz, aquela fístula, causou uma rotação no corpo, tracionou a pele e modificou exatamente o centro de gravidade da pessoa. Observar a normalidade dos contornos ósseos, tecidos moles, exame das articulações periféricas, as regiões sacrilíacas, o quadril,
o joelho, o tornozelo e os pés, fazendo sempre análise comparativa entre o lado direito e o lado esquerdo. Durante a palpação do quadril e músculos associados, o fisioterapeuta deve observar qualquer dor à palpação, temperatura diferenciada, sempre olhando o lado direito e o lado esquerdo. Se existe algum espasmo muscular, isso através da palpação, você vai localizar, ou outros sinais e sintomas. Na face anterior, você vai olhar as cristas ilíacas, as espinhas ilíacas, a espinha ilíaca antero-superior, do lado direito e do lado esquerdo. Na face posterior, a crista ilíaca, a espinha ilíaca póstero-superior, os processos espinhosos da coluna, a região sacral, a crista ilíaca, que já falei, a região tuberosidade isquiática, fica abaixo da prega glútea, e o nervo ciático, aí o paciente vai relatar, você vai fazer os testes para saber se realmente tem algum tipo de compressão ali. Às vezes, numa avaliação, no movimento que você realiza, né, o paciente relata dor. Às vezes, o movimento de flexão da coxa, o paciente relata dor. Às vezes, tem um encurtamento, toda a cadeia posterior, a musculatura toda posterior pode estar encurtada. Às vezes, a dor está ocasionada por esse encurtamento. É importante a mobilização segmental, os movimentos ativos, quantidade de movimentos articulares, realizado em um indivíduo sem qualquer auxílio. O objetivo do examinador é ter a informação exata sobre a capacidade, a coordenação e a força muscular, a amplitude de movimento do indivíduo. Nós vamos avaliar as amplitudes articulares e o goniômetro vai estar trabalhando com a gente ali, nós anotando, né? Nós vamos anotando na nossa ficha como é que estão as amplitudes articulares desse paciente. Às vezes o encurtamento é que está causando tudo isso. Movimentos passivos são importantes, porque você, com o movimento passivo, se você fizer um calor antes do movimento passivo, você vai ter uma mobilidade maior. Quantidade de movimento realizado pelo examinador sem auxílio do indivíduo. As amplitudes de movimentos passivas fornecem ao fisioterapeuta a informação exata sobre a integridade das superfícies articulares e a extensibilidade da cápsula articular, ligamentos e músculos. Observar os locais ou locais ao realizar os movimentos que existe dor, em que ângulo ele está sentindo dor, se isso se pronuncia diretamente na região lombar. Quando realiza movimentos, a dor aumenta ou reduz. Às vezes, um posicionamento articular, você melhora. Então, você vai orientando o paciente, se ele fizer aquele movimento, ele pode aliviar a dor e os sintomas dele. A amplitude de movimento está dentro do padrão ou está fora do padrão, lógico. Toda articulação tem um limite mínimo e máximo. Vamos exemplificar. Nós sabemos que na flexão do ombro nós chegamos a 180 graus. Na abdução, 180 graus. Na extensão, 60 graus. Então, existe um quadrinho que você pega em livros, ou existe na internet, você consegue ter esse quadrinho, dizendo que cada articulação, os limites mínimos e máximos dentro de um padrão adequado para o paciente. Existe qualidade na execução da amplitude de movimento, se ele faz facilmente ou com dificuldade. Às vezes ele faz aquelas posturas de adaptação, né? As posturas antálgicas, compensações. O que existe de impedimento durante a execução do movimento? Às vezes, uma fibrose que ocasionou ali por uma lesão muscular que ele teve, aquela fibrose vai interromper a amplitude de movimento, ele não vai ter amplitude total de movimento. Aí isso aí tem que levar, às vezes, orientar para uma cirurgia, para liberar, debridar o local, para novamente ter a melhora daquela amplitude de movimento. O goniômetro é importante, né? O ponto fixo e o ponto móvel, para sabermos se está dentro do padrão. Aqui a avaliação na flexão do tronco. A referência da gente é a região sacral. O ponto fixo é a coxa, o ponto móvel é o tronco. Então, na goniometria, a flexão lombar está entre 0 e 95 graus. 0 e 95 graus. Na extensão da lombar, nós temos entre 0 e 35 graus. Aqui é a inclinação. Na inclinação da colombar, entre 0 e 40 graus. Compara sempre o lado direito com o lado esquerdo, tá? Às vezes dá uma diferença. Às vezes pela escoliose, às vezes esses valores são diferenciados. Essa é uma outra forma que você pode avaliar, deitado. A rotação da coluna lombar é entre 0 e 35 graus. Os testes específicos manuais. Parte integrante do exame físico, no qual irá fornecer dados úteis para o fisiodiagnóstico diferencial, o prognóstico, onde iremos realizar os processos de tratamento de patologias músculo-esqueléticas ou mesmo neuromusculares. A avaliação do teste de força muscular manual nos fornecerá valores de 0 a 5, sendo assim obteremos
uma ideia de como estão os músculos que fazem o suporte à coluna lombar, tá? Isso vocês já viram os testes musculares de 0 a 5. Os músculos de flexão, o ilho-psoas, o reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso do abdômen. Isso você pode fazer, pedir o paciente para fazer o movimento e você colocar a mão e ver como é que está a tensão desse músculo. Se está forte ou está fraco, o tônus. Então, reto abdominal, o transverso do abdômen, o oblíquo interno e externo e o ilho-psoas. Na extensão, o grande dorsal, o eretor da coluna, o eretor da espinha, o transverso espinhal, os interespinhais e o quadrado lombar. Aqui o grande dorsal, aqui é o quadrado lombar. Na inclinação lateral, o grande dorsal, o eretor da espinha, o transverso espinhal, os intertransversários, o quadrado lombar, o ilho-psoas e o oblíquo externo. Primeiro teste específico, o teste de Lazeg. O teste é utilizado para avaliar dor lombar ou associado a ciatalgia, seja compressiva ou mesmo de quadro inflamatório. O teste é composto por 2 etapas. Primeiramente, com o paciente em decúbito dorsal, eleva-se o membro do joelho com o joelho em extensão até o momento em que o paciente apresente dor, usualmente por volta de 70 graus por extensão no nervo isquiático. Quando então se flete o quadril e o joelho lentamente para se afastar a dor pela patologia do quadril. Realiza então a mesma manobra do membro contralateral. Isso é feito dos 2 lados. Eu acho que eu tenho os vídeos aqui, depois eu mostro a vocês. O teste de Bragar, ele comprova a Lazeg. Então o paciente está deitado, pegamos o membro dele, flexionamos com o membro totalmente estendido. Conforme você vai elevando a coxa do paciente, a perna, você vai segurar na perna e na coxa dele. Você vem fazendo a flexão passiva, tá? Quando chega um momento, você começa a estirar o nervo está sendo estirado, está sendo tensionado. Como existe um quadro inflamatório ou lá na raiz ou lá na fase final, ele vai relatar dor. Então, o paciente em decúbito dorsal, ele é a mesma coisa do Lazeg, tá? Tem uma diferençazinha lá no final. Elevar a perna do membro, ou seja, a flexão, até o ponto de dor. Baixar a perna até 5 graus e fazer a flexão dorsal. Então, você faz a flexão da coxa passivamente, vai até o limite, volta até 5 graus, pega a planta do pé do paciente, faz uma dorsiflexão. Aí você acaba de estirar totalmente o nervo. Então, a explicação que a dor significa irritação do nervo isquiático. Então, Bragar comprova Lazeg. Lazeg é um teste específico para dor lombar, para ciatalgia, e Bragar vai confirmar o teste de Lazeg. Vamos ver aqui. Esse é Lazeg. Igual a Lazeg, só que no final você volta até os 5 graus. Ele vai lá em cima. Você vai até os 5 graus e faz a dorsiflexão. Aí você acaba de estirar o nervo totalmente. Querem que eu repita ou deu para entender o teste? Os 2 testes. Então, Lazeg, paciente de decúbito dorsal. Deu para entender. Deu. Então, Lazeg, paciente de decúbito dorsal. Fazemos passivamente a flexão da coxa até 70 graus.
vai sentir dor se ele tiver algum tipo de quadro inflamatório ali. Bragar, fazemos o mesmo procedimento. Paciente decúbito dorsal, pegamos a coxa do paciente, passivamente fazemos a flexão até 70 graus. Ele não fez ali, mas voltamos até 5 graus, ou seja, mais ou menos um palmo da maca, pegamos a perna, o pé do paciente e fazemos uma dorsiflexão. Aí você acaba de tirar totalmente o nervo. Teste de Hoover tem como objetivo verificar a fraqueza da extensão voluntária do quadril, com extensão involuntária normal do quadril durante a flexão contralateral, contra uma resistência. É um sinal comumente usado no diagnóstico de fraqueza funcional do membro inferior, que também pode causar lombalgia. Quando o diafragma se contrai, a pressão pleural diminui, exercendo uma força caudal e interior em toda a caixa torácica. No entanto, o diafragma também exerce força na direção cranial, tanto para baixo quanto para cima, e externa nas costelas inferiores. Vamos ao teste de Hoover. Está em inglês, desculpe. Elevamos o membro inferior, pedimos ao paciente que ativamente faça a flexão da coxa até o máximo, tanto do lado de um lado quanto do outro, e mantemos o membro do contralateral um pouco mais elevado que a maca. Ele faz a mesma coisa da forma contralateral e verificamos se ele tem algum tipo de fraqueza. O que é a tendência? Se o paciente tiver algum tipo de fraqueza, a tendência do peso do membro contralateral é descer. Ele não vai conseguir se manter por muito tempo, tá? Teste de Kernick. Paciente decúbito dorsal, o terapeuta realiza a flexão da coxa femoral passiva e após uma extensão de joelho. Será positivo se o paciente relatar dor durante a extensão do joelho. Então vamos ao teste de Kernick. Sinal de Kernick. O sinal de Kernick é pesquisado com o paciente em decúbito dorsal, mantendo a coxa fletida em ângulo de 90 graus sobre a bacia e a perna sobre a coxa. O examinador realiza a extensão da perna do paciente. Sinal positivo quando o paciente sente dor ao longo do trajeto do nervo ciático e tenta impedir o movimento. Entenderam o teste de Kernick? Quer dizer, esse poderia ser um teste que iria ajudar, inclusive, Lazeg e Bragar. Teste de Brudzinski. Verifica o estiramento ou a compressão nervosa. O paciente decúbito dorsal sobre a maca com os membros inferiores estendidos. Apoia-se a região occipital do paciente com as mãos e faz a flexão do pescoço, da região cervical. Se ocorrer flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia, e se ao tentar antifletir a cabeça, o sinal de Brudzinski será positivo. Vamos ver o teste de Brudzinski. Sinal de Brudzinski. O sinal de Brudzinski é pesquisado com o paciente em decúbito dorsal e com os membros inferiores estendidos. O examinador posiciona uma das mãos no tórax do paciente e, com a outra mão, realiza a flexão súbita da cabeça do paciente. O sinal é positivo quando a flexão passiva da nuca é acompanhada da flexão ativa unilateral ou bilateral das coxas e da perna. O troço é meio punk, né? Mas a pessoa, quando tem um encurtamento, a tendência dela é diminuir a tensão desse encurtamento. Então, quando você faz a flexão, a tendência, não com aquele exagero que ela fez, mas a tendência é você fazer uma pequena flexão se houver esse encurtamento. Manobra de Valsalva. Isso serve para uma série de coisas, essa manobra. É realizado ao se exalar, emitir ou lançar fora de si, forçadamente o ar contra os lábios, fechados, nariz tapado, forçando o ar em direção ao ouvido médio, se a tuba auditiva estiver aberta. Esta manobra aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso ao coração e diminui a pressão arterial, além de evidenciar sopros e hérnias abdominais. Essas hérnias abdominais
tem relação com lombalgia também, tá? Vamos ali, ó, o teste é uma manobra de Valsalva. Manobra de Valsalva. Paciente sentado. Pede-se para que prenda a respiração e faça força, caracterizando uma expiração com a glote fechada. Em seguida, o paciente relatará piora ou não da dor. Isso é um teste, inclusive, utilizado em algumas forças armadas para saber se o cara tem alguma hérnia abdominal. A gente sabe que se a hérnia abdominal estiver presente, ele vai sentir lombalgias constantes. Opa. Aqui é só uma manobra de osteopatia, que também é uma das técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta para tratamento de lombalgia ou algum tipo de hérnia lombar. Então, o tratamento de comprometimentos na coluna lombar segue, em teoria, o mesmo princípio do tratamento dos tecidos dos membros. Mas a proximidade da coluna e das estruturas-chave da medula espinhal e raízes nervosas faz com que essa região tenha um grande fator de complicação. A gente tem que ter um cuidado maior, principalmente quando se fala de coluna, seja cervical, seja torácica, seja lombar. O terapeuta precisa identificar as relações funcionais complexas das articulações facetárias, articulações intervertebrais, músculos, fáscias e sistema nervoso. É importante, às vezes, a utilização de algum meio termoterápico para aliviar a tensão, para você começar a iniciar as manobras cinesioterápicas. A crioterapia é utilizada para ajudar no controle da dor e da inflamação local, utilizando recursos terapêuticos de baixa temperatura entre 0 e 18 graus. Na coluna, você não utiliza o tempo máximo, vai até uns próximos a 25 minutos e parte para a cinesioterapia. Ao utilizar o frio, o corpo responde com uma série de respostas locais, como vasoconstrição, diminuição da taxa metabólica, diminuição da inflamação e diminuição da dor. Não sei se vocês já viram alguma vez esse tipo de ondas curtas. Alguém já viu esse ondas curtas alguma vez? Não. Esse aqui chama-se efeito Chilipake. Chilipake são esses braços mecânicos em que você articula e pode colocar em qualquer região do corpo. Você não precisa estar com a placa. Você leva esse braço, que é um braço mecânico, são totalmente articulados, e você leva até a região. No joelho, por exemplo, você teria que botar as placas, envolver com atadura para ficar entre as duas extremidades do joelho. O Chilipake não, você leva, ele fica numa parte do joelho, a outra parte do joelho, e você não precisa estar com tanta coisa, com tanto material para você trabalhar com, por exemplo, ondas curtas desse tipo. Esse é o efeito Chilipake. Aqui a utilização do infravermelho. Para mim, eu estou olhando aqui, mas para mim está muito longe. E outra coisa, tem pano aqui. Até que esse calor ultrapasse esse pano, acabou o horário do tratamento. Então, às vezes é importante a pessoa estar desnuda dessa região, tá? Coloca-se uma toalha, alguma coisa, porque aí o calor chega melhor aqui. Ainda está longe também, porque a gente sabe que ele tem que estar perpendicular entre 30 e 50 centímetros, que deve ter quase 1 metro aqui de distância entre deve ser o infravermelho com Covid, tem que ter mais de 1 metro de distância, deve ser isso. A termoterapia é um recurso onde o calor é utilizado com o objetivo de conseguir resultados terapêuticos que vão auxiliar o tratamento fisioterápico. Para alcançar os objetivos terapêuticos, é necessário utilizar os agentes de aquecimento e aumente a temperatura da pele entre 40 e 45 graus. Na termoterapia superficial, quando atinge tecidos superficiais limitados à profundidade com menos de 2 centímetros. Exemplo de calor, as compressas quentes, o banho de parafina, infravermelho, etc. A profunda, quando consegue penetrar nas estruturas mais profundas, em profundidades maiores que 2 centímetros. Como, por exemplo, o ultrassom. Apesar que o ultrassom ele está contido aqui em calor profundo, mas ele não é um aparelho de calor, ele é um aparelho de som. A diatermia por ondas curtas. O calor oferece efeitos opostos ao do frio, como a dilatação, e aumenta a resposta metabólica. Mas os dois recursos auxiliam na diminuição da dor e o espasmo.
Porém, o calor é utilizado apenas com dores subagudas e crônicas. O TENS é importante, você fechando o campo, inclusive. Um dos aparelhos mais utilizados na fisioterapia é o TENS. Inclusive, o doutor falou a utilização do TENS é importante para alívio da dor. É uma estimulação elétrica nervosa transcutânea que utiliza estimuladores elétricos e emitem correntes pulsadas, 4 tipos de correntes pulsadas. O objetivo é estimular fibras nervosas que resultam na diminuição da dor aguda e crônica em diversas patologias musculoesqueléticas através dos eletrodos estimuladores. Qual é a teoria que comprova, entre aspas, o TENS? Vocês já estudaram isso? Qual é a teoria que comprova a ação elétrica do TENS? Quem lembra? O nome da teoria? Teoria da comporta. Exatamente. Teoria das comportas, que foi preconizada por Miyazaki Waldo no ano de 1965, em que ele fala que o campo da dor é dado por uma ação elétrica onde você fecha o campo e minimiza a dor. A acupuntura, como eu falei, aqui, inclusive, está bem superficial. O ideal é que você, na acupuntura, as agulhas não podem ficar dessa forma, está bem superficial. O ideal é que você coloque as agulhas em 45 graus em relação ao local. Por quê? Tem muito nervo passando aqui. Às vezes, uma perfuração profunda, você pode atingir o nervo. Quando você faz ele mais angulado em 45 graus, você tem uma resposta melhor, tá? Na acupuntura, essa região é a região de baço. Baço é que dá consistência às estruturas musculares do corpo. Por isso, utilizado na região dorsal. Isso pela medicina chinesa, pelo amor de Deus, tá? A acupuntura é uma das mais antigas abordagens terapêuticas, sendo muito utilizada no tratamento das lombalgias. Para a medicina chinesa, a lombalgia é frio. É frio que incide através do corpo. Então, se você, por exemplo, utiliza a moxa, que é aquela erva à base, geralmente, de artemísia, o calor que você promove, você tende a eliminar o frio. Você pode fazer uso da moxa. Pode fazer uso de ventosa? Pode. A ventosa alivia a tensão e diminui a tensão no local. É uma intervenção segura, que se demonstra eficaz em pacientes com dor lombar e com grandes expectativas, que estimula pontos anatômicos, cutâneos e musculares específicos, com o objetivo de diminuir a dor. Pode fazer uso do dry needling? Pode. Se souber fazer a técnica, pode. Movimentos passivos, importantes, né? Os exercícios de Williams. O pessoal faz exercício e não sabe que exercício de Williams é, né? Quem lembra do exercício de Williams? Paciente de decúbito dorsal, geralmente joelho flexionado. Nós vamos mostrar alguns movimentos aqui. São exercícios que buscam alongamento e a estabilização da região tóraco-lombar através de movimentos voluntários de flexão dos membros inferiores sobre o abdômen. Indicações: lombalgias, lombociatalgia, que está faltando o BO, isquiatalgia, espondiloartrose e hérnias discais. Contraindicações: osteoporose, fraturas recentes, pós-operatório, placas, parafusos e fios. Então, aqui é o exercício 1 de Williams, tá? Com as costas apoiadas, ou seja, em decúbito dorsal, com uma superfície dura, uma maca, por exemplo, ou no chão, com um tatamezinho, com os joelhos fletidos, dobrados, encolhendo a região abdominal, contrai os músculos e a região glútea. Permaneça por 5 segundos e relaxe. Então, você faz, na verdade, a estabilização. Quando você contrai o abdômen, o quadril tende a se voltar anteriormente. Repita isso 10 vezes. O segundo exercício de Williams, deitado na posição inicial, contrai os músculos abdominais, cruze os braços ao peito, levante a cabeça, leve o queixo em direção ao tórax, mantenha essa posição durante 5 segundos e relaxe. Quer dizer, você sobe, mantenha por 5 segundos, estou trabalhando toda a musculatura abdominal, repetindo isso por 10 vezes. Terceiro exercício de Williams, deitado na posição inicial, você vê que primeiro foi o trabalho muscular, agora é alongamento. Primeiro eu trabalhei a musculatura abdominal, agora eu vou alongar toda a cadeia posterior, que está mais tensionada. Deitado dorsalmente, levante o joelho em direção ao tórax,
alternadamente, de primeiro ao lado direito ou esquerdo, ou vice-versa, não importa. Ao mesmo tempo, levante a cabeça aos ombros do chão com o exercício 2. Mantenha na posição por 5 segundos, relaxe. Quer dizer, você vai alternando 5 segundos de um lado, 5 segundos do outro, 10 vezes em cada lado. O quarto exercício de Williams, esse tem que ter um cuidado danado, porque existe aqui o tal do paradoxo do Pessoas. O que é o paradoxo do Pessoas? É o único músculo que, quando você faz uma flexão, ele faz uma extensão de outra estrutura, tá? Então, nesse caso aqui, como você vai flexionar os 2 membros em direção ao tórax, eleve um de cada vez. Por quê? Quando você está com o membro fixado ao chão, o pé ao chão, ele trabalha fixando contralateralmente o ilho-pessoas. Se você levanta os 2, você faz extensão. Se eu tiver uma hérnia posterior, eu vou aumentar a dor. Aí você, mas esse de Williams não resolve. Não resolve porque a técnica é errada, tá? A técnica, de certo ponto, é errada. Então, você faz uma adaptação. Eleva o membro, eleva o outro membro em flexão, mantenha ele junto ao seu tórax, mantenha por 5 segundos, volta um membro, volta o segundo membro e começa de novo a mesma coisa, repetindo isso 10 vezes. O método Mackenzie é uma técnica de estudo, inclusive, também serve para lombalgia, apesar que o Mackenzie trabalha mais em extensão da coluna, enquanto que o Williams trabalha em flexão, tá? O Mackenzie são 8 fases de exercícios. O centro do método Mackenzie é em Belo Horizonte, tá? Tem lá o centro de Mackenzie, o estudo do método Mackenzie em Belo Horizonte. É uma das técnicas utilizadas para lombalgia, para lombociatalgia. É uma técnica de avaliação, de autotratamento, da que se oferece condições para você tratar de maneira rápida, segura e eficaz. Isso depende também de que problema você está falando, tá? Sem depender de medicação, calor, gelo, ultrassom ou cirurgias. Esse é o primeiro exercício de Mackenzie. Como eu falei, ele é um trabalho em extensão, tá? Essa é a postura da esfinge. O segundo exercício de Mackenzie é a inclinação, o alongamento da musculatura de inclinação lateral da região cervical. Esse é a esfinge 2, em vez de você estar com os braços esticados, você está com o braço flexionado. Ambos em torno de 1 minuto nessa posição, tá? O da flexão é 10 segundos para um lado, 10 segundos para o outro, alternando 5 vezes. Esse repete o exercício de Williams. O Mackenzie utiliza alguns movimentos que o Williams preconizou. Sentado numa cadeira, flexiona o tronco ao máximo, tentando colocar o tórax entre os 2 membros inferiores, entre as coxas, entre os joelhos. Na cinesioterapia, nós temos que ver a avaliação, nós já falamos a anamnese, o tratamento em si, as técnicas que você vai usar, os testes específicos que você vai usar e a orientação da prevenção dos problemas futuros. O método Mackenzie é indicado para lesões musculoesqueléticas, tais como bursite de quadril, coxa femoral, osteoartrose, que pode causar, numa caso de uma espondiloartrose, lombalgia, tendinites musculares dos paravertebrais, distensões dos paravertebrais, lesões meniscais, aí a nível de joelho, hérnias discais, estenoses vertebrais, torcicolos, lombalgias, cervicalgias, fasciites, dores de cabeça de origem cervical, outras patologias de origem mecânica. A técnica de Mackenzie não trabalha somente lombalgia, ele trabalha outros problemas também, né, de saúde do nosso corpo. É um método interessante, tá? Como é o método de Mulligan, como é o método de Maitland, como é a osteopatia, como é a quiropraxia. São técnicas bastante interessantes que eu acho que o fisioterapeuta tem que ter uma dessas técnicas em mãos. Tchau, tchau. Aberta perguntas e dúvidas. Professor? Oi? É a Kelly aqui. É porque a minha amiga Kelly Cristina pediu para mim avisar o senhor que ela estava no trem e a internet caiu toda hora. Tá bom? Sem problema. Nenhum problema. Estou aberto a perguntas da aula de hoje ou qualquer outra pergunta de qualquer disciplina que vocês queiram perguntar. À vontade. Eu sou fisioterapeuta full time. Qualquer área que vocês queiram perguntar.
Vocês vejam que o assunto é abrangente, porque ele abrange uma série de coisas, uma série de doenças, e a gente tem que estar bem atento ao que gerou tudo isso, o que gerou essa lombalgia no paciente. Professor, boa noite. Tudo bom, Egli? Tudo bom. Quanto à manobra de Valsalva, também serve para problemas na cervical também, não é? Sim. Ou não? Sim, pode ser. Ele é muito utilizado, por exemplo, você vai fazer um teste para a Marinha, Exército Aeronáutico, para saber se você tinha algum tipo de hérnia, geralmente na região abdominal. E essa hérnia, ela pode ocasionar lombalgia, tá? Uhum. Ok? Mais ninguém? Tá todo mundo bem, com a câmera aberta, de repente todo mundo fechou a câmera. Amanda. Cláudia. Gente, você tem que perder o medo disso. Às vezes uma coisa que tem no dia a dia da gente, em casa... Larissa. Então a gente tem que perder o medo disso. Aqui não tem nenhum bicho, eu não sou bicho, não. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu também aprendo com muita coisa que vocês falam para mim, gente. Eu estou aprendendo o tempo todo. Em casa, o que vocês fazem quando pintam um caso desse, por exemplo? Não quer ser lombalgia. Pinta um problema dentro de casa. Aí o pai e a mãe da gente falam assim, o fisioterapeuta está aqui para nos ajudar. E aí? E aí? O que vocês fazem? Arranca os cabelos? Arranca os fios? O que vocês fazem? Meu problema é cervical, tá doendo muito. Tá problemática. Minha... Tá toda estragada. Conhece algum fisioterapeuta para tratar? Eu já estou fazendo. Conheço vários, né? O negócio é excesso. É aquela história do santo de casa não faz milagre. Tem que fazer de vez em quando. O que você faz? Fala, o que você faz para melhorar? O que você faz para melhorar? Normal. Aí passo o dia inteiro no computador, no celular. Aí magoa. Aí magoa. Horrível você dormir, muito... mas olha só, foi falado no vídeo, inclusive, do excesso de altura, por exemplo, os travesseiros. Tem gente que tem mania de botar 2 travesseiros, 3 travesseiros, né? A gente parte do princípio da ortopedia, o ponto fixo e o ponto móvel. O ponto fixo é o tórax, o ponto móvel é a cervical. Se eu tenho uma coisa muito alta, o que acontece? Pescoço de ganso. O meu. Pescoço de ganso. Mas não é só o travesseiro. Olha só, exercício simples. Encosta na parede, tenta colocar o queixo o máximo para trás, ó. Com a papa aqui embaixo. Sim. Nossa, dói muito. Isso foi na quarta-feira. É um exercício interessantíssimo. Encosta na parede, joga o queixo, jogando o queixo para trás. Na quarta-feira... Depois... Simples. Ó, simples. Rotação para a esquerda, neutro. Rotação para a direita, neutro. Inclina. Dói muito. Mas tem que fazer. Você viu a explicação, inclusive, que quanto mais tempo você fica parado, pior. O movimento libera endorfina, gente. O movimento, mesmo sendo suave, libera endorfina. E a liberação de endorfina reduz a dor. Mas eu não fico parada. Meu problema é isso, que eu não paro o tempo todo. O problema é que eu não estou conseguindo fazer exercícios, porque nem o meu trapézio. Alô. Se você não se cuidar, daqui a pouco você não vai conseguir cuidar dos outros. Mas é isso que eu estou tentando fazer. Estou errado, gente? Eu estou errado? Se você não conseguir melhorar para você, você não vai conseguir cuidar dos outros. Como é que você vai mostrar uma coisa que você mesmo tem? Como você vai fazer isso? Aí o cara, não vou fazer porque ela tem. Eu não vou fazer, Não vou fazer. Tá ruim. Estou fazendo fisioterapia já, na própria faculdade, com um professor lá do estágio. Legal. O pessoal do estágio, assim. Seu pé melhorou?
Agora a tendência é esperar, né? Ficar melhor, porque, poxa, doeu muito. Vamos lá. O seu problema não começou no pé? Antes da dor do seu pé, estava doendo sua cervical já? Muitos anos, tem mais de 2 anos. Tá, mas piorou? Piorou mais ainda. Novamente a gente fala, o nosso corpo não é uma parte, o nosso corpo é um todo. Você vê que o problema no pé causou um problema lá em cima na sua cervical. A sua alteração, ou seja, a sua postura, porque você está com dor, você vai fazer uma postura antálgica, vai ter uma marcha inadequada. A dor evoluiu para onde? Lá em cima na cervical. Olha como é que o corpo da gente é um todo. Antigamente, estou falando lá atrás, as pessoas pensavam na articulação, lesão no tornozelo, só tratava tornozelo. Lesão no ombro, só tratava o ombro. Mas no ombro eu tenho cotovelo, eu tenho mão, eu tenho cervical, tá tudo próximo aqui. Você vê que o problema no seu pé está causando dor lá em cima, no cervical. Começou pelo tornozelo, joelho e foi subindo, né? Porque é assim que acontece. Aí vem o diagnóstico, esculambose total. Ah, mas isso não estava. Esculambose total. É tudo esculhambado, meu filho. Tem que juntar e jogar fora. Tudo ruim. Gente, nós temos a capacidade de melhorar e nos auto-melhorar. A gente tem essa capacidade. Cada vez mais, o Centro de Fisioterapia é Brasil, gente. O Brasil hoje é Centro de Fisioterapia mundial. Tem muitos países que vêm aqui buscar a gente e levar lá para fora. Por isso que eu falei para vocês, para estar com o Lattes de vocês sempre bonitinho. Porque esse currículo Lattes que vocês fizerem lá, esse currículo Lattes que você vai entrar lá na plataforma Lattes com 2 T's, e preencher esse currículo, você joga ele para inglês, pode ser em português e inglês, ou os dois, lá fora o pessoal está vendo. Em 167 países estão vendo o seu currículo. A qualquer momento o cara, opa, essa pessoa me serve, porque ele tem todos os parâmetros que eu preciso. Liga para você, olha só, quer vir para cá? Eu tenho um ex-aluno meu hoje que é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol, está lá, ó. Eu tenho outro ex-aluno que é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Voleibol. Tudo ex-aluno. Graças a Deus os caras estão bem, chegaram no topo. Espero que vocês também cheguem nesse topo. Mas tem que estudar. Você passa a vida toda, eu continuo estudando até hoje, gente. Tem que passar a vida toda estudando, não tem jeito. Vocês se formam do mesmo patamar. Todo mundo recebe as mesmas disciplinas. Lógico, alguns escolhem disciplinas eletivas, A, B, C, D, Y, e vocês vão escolher essas disciplinas eletivas. Mas todo mundo recebe o mesmo padrão. Agora, o conhecimento que adquire é você, buscando mais. Por isso que eu falo, abra o seu leque de conhecimento. Abra algo mais, vá ler mais coisas, vá buscar mais coisas. Não fica só esperando o professor falar para vocês, não, gente. Vá mais, vá além, busque mais. Eu fico o tempo todo falando isso para vocês, busque mais, vá além. Não fica só esperando o que nós falamos. Você vê quantas coisas tem de assunto hoje. Quantas coisas vocês podem estudar. Falamos de espondilolistese, artrose nós já falamos, falamos de espondilite anquilosante, está tudo incluído que nós já falamos lá atrás. Ou outra disciplina que você venha falar. E tudo está incluindo na lombalgia da lombalgia. Tem muitos assuntos. Volto a falar, é hora de começar a pensar que área eu estou gostando mais, que área está me chamando mais a atenção. O que está me chamando mais a atenção na fisioterapia? É a pediatria? É a respiratória, que vocês não vão ter? É a traumatortopedia? É hora de começar a buscar um pouco mais nesses assuntos. É esse assunto que lá na frente você vai fazer a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado aí de cada um. Mas aí você começa a se especializar. É hora de começar, poxa, estou gostando muito desse assunto. Começa a ler mais sobre ele. Começa a ler mais. Hoje tem muita coisa na internet para vocês lerem. Hoje tem livros em PDF. Se vocês entrarem em grupos no Facebook, por exemplo, tem grupos lá que o pessoal fornece livros em PDF. Eu estou lá nos grupos às vezes eu pego um livrinho para mim também. Tá assim, ó. Tem um monte de grupos por aí. Cabe a vocês correrem atrás e se ajudarem, tá? Fala, Suzeli. É verdade, eu tenho um grupo também. Seu som tá horrível. Seu som tá horroroso. Eu já peguei vários livros assim.
Agora tá melhor? Ah, melhorou, graças a Deus. Agora melhorou? Graças a Deus. Eu fiz a reza sapo seco. Não, tô falando, eu tô em um grupo assim também. Eu tô em um grupo assim, já peguei vários livros, muitos mesmo. Legal. Capande, eu tenho uma pasta só de Capande, muito bom. Bacana, bacana. O Capande é importantíssimo na goniometria, na avaliação articular. E não sejam, é só para mim. Não, passa para os colegas. Passa para os colegas. Passa para os colegas. Eu sei que você fala. Não, mas eu já passei para vários colegas já. Ótimo. Já passei. Agora, só uma coisa, assim, negócio de escolher agora é complicado pra gente, né? Porque, assim, tudo bem que ler, começa não ler, a gente precisa ler várias coisas. Começa a se interessar. Sim, ler várias coisas. Mas, tipo assim, tem coisas que a gente ainda não teve na faculdade. E quando a gente lê, pra gente não é tão fácil, assim, de entender sem ter um norte, né? Aí acaba que a gente fica esperando pelas matérias na faculdade. Mas aí é verdade. Eu estou abrindo esse espaço para isso. Não só o que foi dado em aula, mas também para vocês tirarem dúvidas de outras áreas. Se eu puder responder, eu vou responder. Professor, posso perguntar uma coisinha? Vai, Agatha, pode falar. O senhor tem especialização também em aurículo, não tem? Quando você faz a parte de medicina chinesa, obrigatoriamente você estuda auriculoterapia, moxa bustão, você trabalha um pouquinho da fitoterapia chinesa, trabalha com ventosa, tem que fazer, faz parte do curso, E quando você fala, olha só, deixa eu terminar um instantinho. Quando você fala de auriculoterapia, existem duas escolas, a escola francesa e a escola chinesa, tá? Pode-se aprender auriculoterapia separadamente? Pode, tá? Mas existem duas escolas. A escola chinesa trabalha com 120 pontos. A escola francesa trabalha com 126 pontos. É um pouquinho de diferença. A diferença está aí, tá? Entre a escola francesa e a escola chinesa. Qual a melhor das duas? As duas são ótimas. A minha dúvida, eu tive um problema na semana retrasada. Sim. Eu machuquei o ombro. Eu prendi meu ombro na porta do carro. Eu fiquei com muita dor. Desenvolveu uma neurite no braço. E eu tô usando aurículo para amenizar a dor, porque eu ainda sinto um pouquinho de dor. A minha dúvida é a seguinte: o senhor acha que é mais efetivo o uso da agulha na aurículo para fazer a estimulação dos pontos ou a própria semente? Eu estou usando agora a semente de mostarda. Vou te perguntar, há quanto tempo você está fazendo uso da aurícula agora, desde que você teve a lesão? 2 semanas, mais ou menos. Ai, já é para ter tirado. São só 4 dias. Eu troco os pontos. Eu faço uma vez por semana, eu troco os pontos. Ah, bom, tudo bem. Mas às vezes é legal também o colega que está fazendo com você, trabalha de um lado, trabalha do outro, porque a pele tem que ser renovada também. Sim. Tá? O meu acaba caindo com 2 dias, mais ou menos, as sementinhas caem. Eu particularmente tenho o seguinte, a semente de mostarda, ela é yang, tá? É yang. E a semente de couza, ela é yin. Então eu gosto do neutro. Qual é o neutro? Cristal. O cristal é neutro, ele trabalha sempre yin ou yang. Eu gosto do cristal. Uma semente, uma bolinha de cristal. Os dois estão corretos? Beleza. Na dúvida, eu prefiro o cristal, porque ele é neutro. Ele trabalha tanto de um lado quanto do outro. Tá? Mas aurículo ou agulha, existem pequenas agulhas que você coloca na orelha, você já viu? Então, essa é a minha dúvida. Porque pode. Mas o importante é estimular. O importante é, de tanto tempo, você vai lá e basta uns 15 segundos, fica estimulando. Estimula. Porque aquele ponto, por quê? A orelha da gente tem uma interligação tremenda com o cérebro. Está cheio de nervos. Então, aqueles pontos do nervo, e o chinês descobriu isso, e o francês também, ele viu que quando você estimula, você tem direcionamento a algumas partes do corpo. Órgãos, inclusive, também. Então, quando você aperta, você está estimulando o tempo todo ali. Eu senti uma melhora absurda na dor. Eu não estava conseguindo dormir de dor, porque era uma dor irradiada, né? Depois que ela colocou as sementinhas nos pontos, nossa, melhorou muito. Aí eu fiz a troca hoje, troquei hoje. Ela já estimulou de novo. Aí ela falou, se eu ainda tivesse com dor na semana que vem, ela ia estimular com as agulhas. Legal. Pra ver se Perfeito. Se gerava. Perfeito. Foi uma melhora absurda. Foi muito bom. Era só essa dúvida mesmo.
Você está vendo uma coisa que está surtindo efeito. É algo a se estudar. Pega lá, vai lá na internet, lá, auriculoterapia, utilização de sementes, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se tem algum artigo aqui. Só uma curiosidade. Pode falar. O senhor viu aquele filme, como é que é o nome? Aquele do cara da cadeira de roda e o negão que cuida dele. Esqueci o nome. Ah, sim, que ele empurra. Eu sei o que você está falando, sei qual é. Eu sei. Invencível, né? Sei lá. Uhum. Não lembro o nome. Intocáveis. sei lá. Isso, um nome Intocáveis. Assim. Intocáveis. E não sei se lembra que o cadeirante, ele fala pro cuidador dele, né? Que ele... Rapaz, que ele sente nas orelhas, que ele não sente nada do pescoço para baixo, né? Uhum. E que ele fala que ele sente as coisas, né? De estímulos que agradam sexualmente, vamos dizer, né? Pelas orelhas. Uhum. Aí ele leva ele para um bordel e faz as mulheres ficarem mexendo na orelha dele. Ui! E olha que ele é um cadeirante. Então, assim, mas ele sente nas orelhas, então... Olha são só. Os estímulos, né? Sim, mas existe parte nervosa. Se você olhar a orelha... R$4 o filme, então... Olha só, peguei lá, botei, ó. Vou mandar isso para vocês, ó. É uma apostila só de auriculoterapia aqui, ó. A internet é riquíssima, gente. Se você souber pesquisar, aí, ó. Vou mandar para vocês. Auriculopuntura, auriculotaping. Aí, vou mandar para vocês isso aqui, para dar uma lida. A Agatha vai gostar bastante. Aí, tá uma lida legal, ó. Então, um assunto bacana aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Aí, ó, legal, ó. Aí, falando o Yin e o Yang, vocês vão ler um pouquinho. A sintomatologia, acupuntura auricular, auriculotape, auriculoterapia, a somatotipo, anatomia auricular, que você vai ver a parte nervosa, a relação, inervação, bacana aí, ó. Escola francesa, escola de comando, essa é a escola francesa. Os pontos mestres, a diagnóstica, a escola francesa e a escola chinesa. Eu vou falar dos dois. Vou mandar, pronto. Eu trabalho para vocês aí, ó. Então, é isso que eu falo para vocês. Interessou sobre um assunto? Foi uma coisa que você usou? Pô, vai lá, corre atrás, vai dar uma lida sobre o assunto, entender o que o colega lá está fazendo uso dessa auriculoterapia, por que ela está usando aquele ponto e não aqui embaixo e tal. Por que o brinco, por exemplo, mata ponto? O brinco mata os pontos. Você matou um ponto. Piercing também, aquele piercing. Piercing, mata ponto. Aqui no centro da orelha é o ponto do coração. Um pouquinho para trás é o ponto da ansiedade. Entendeu? Então, você vê como é que a medicina, se você for analisar, como ela é extensa. É que eu digo sempre, eu quando vou dar aula, às vezes, lá no curso de acupuntura, e eu entro na sala, o pessoal fica meio maluco comigo, eu entro com uma caixa vazia. Aí eu pergunto a cada um, o que cada um se formou. Eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou enfermeiro, eu sou biólogo, eu sou psicólogo. Eu falei, pega tudo que você aprendeu, joga aqui dentro da caixa, aí eu fecho a caixa e jogo lá fora. O cara tá louco, né? Sabe por quê? Tudo que você aprendeu não serve para nada. Tudo que você está aprendendo hoje, se alguém for estudar medicina chinesa, não serve absolutamente nada. Fisiologia, anatomia até sim, porque tem os pontos lá, que quando você regula os pontos, você tem que ter um pouquinho de noção da anatomia. Mas a fisiologia, a cinesiologia, isso aí não serve para nada. Nada, absolutamente nada. É uma outra medicina, como a Ayurveda, que é a medicina da Índia, e outras medicinas que existem. Então, gente, tem muita coisa para vocês estudarem. Muita coisa para vocês estudarem. Tem muita coisa legal para ser estudada. Muitas coisas para vocês vivenciarem. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não? Professor. Oi. Fala, Amanda. Eu vejo muita gente no mercado que faz descarga, não sei se fala, tira do caminhão e bota para dentro do mercado. É tipo um negócio assim, em X, e vai até na cintura. Isso aí é eficaz? É suporte para lombar. Aquilo é um suporte para lombar. Isso.
Ele é eficaz mesmo? Ele tem que ser trocado? Não, sim. Ele tem uma base de um ferro, mas um pouco maleável, para dar uma consistência melhor. É a mesma coisa que o pessoal usa às vezes na academia. Ele usa um cinto, aquele cinto de couro, né? Coloca na cintura, é para dar uma certa estabilidade para a lombar. Você já reparou uma pessoa quando carrega uma geladeira? O que eles fazem? 2 pessoas carregando uma geladeira? Você reparou? Nunca reparou? Eles passam um cinto que sai do ombro, ele passa debaixo da geladeira e vai para o ombro do outro cara. Por quê? Quando você divide o peso e joga para a região superior, aquela carga fica reduzida a quase 5 vezes menos. A mesma coisa é uma roldana. Sabe o que é roldana, né? Passa cordinha e tal, uma roldana. A roldana em si, ela divide a carga pela metade. Então, se você tem 10 quilos e coloca uma roldana, aquela carga, na verdade, é de 5 quilos. Se você botar uma segunda roldana, aqueles 5 quilos agora são 2,5. Botar uma terceira roldana, porque às vezes o cara, quando vai lá para o 7º andar, quer levantar uma carga, ele bota 5, 6 rodanas. Ele faz com os dedinhos e levanta. Porque a roldana vai dividindo a carga. Então, quando você na academia, você tem lá o aparelho, né? Tem um cabo de aço ligado na placa, tem uma roldana, vem ali uma barra onde você faz exercício. Ele está escrito assim, 10, mas são 10 libras. Com a roldana, 5 libras. Uma libra é 0,454 gramas. Então, às vezes, uma plaquinha tem 5 quilos, no máximo. Aí o cara fala, tu só faz uns 10 quilos. Não tá. Está com a metade, porque tem uma roldana. A roldana divide o peso pela metade. Entendi. É tanto que quando se usa o peso livre, não se usa o mesmo peso, né? No cross, no pole, por exemplo. E tem um problema, Egli. Tem um problema. Você sabe que eu vou falar aqui. Às vezes você pegar de empresas diferentes e botar uma anilha, por exemplo, a pesar, são diferentes. O ideal é sempre que você use o mesmo peso da mesma empresa, não é? Sim. Equipamentos que nem eu tenho sensora lá na academia que eu malho com 50 quilos, a outra eu já malho com 100. Então, assim, olha a diferença. É variação. A carga é bem mais leve. Eu boto 100 quilos, mas é uma coisa muito leve, assim, em comparação à outra. A outra eu não vou conseguir nem 60, quanto mais se eu colocar 100. Né? Por causa da roldana. Então, é a roldana. Né? A roldana diminui o peso pela metade. Sim, isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Terminando aqui, vou mandar o material da aula de hoje, vou mandar o trabalho. Gente, só faltam 2 aulas para acabar o período. Né? Semana que vem, aí eu pedi para vocês, para a gente adiantar no feriado, a gente adianta aí na outra semana vocês estão livres. Falta 2 aulinhas. Acabando. Aí quanto tempo, assim, depois da última aula, você vai liberar as notas lá? Logo que eu tiver todo mundo direitinho, porque o que eu faço? Eu recebo os trabalhos, eu leio todos os trabalhos e coloco numa pastinha. Todos os trabalhos estão tudo em pasta. Tudo está em pastinha. Você lê mesmo todos os trabalhos, né? Todos. Se está dentro do padrão. Se você observar, lá embaixo tem uns detalhezinhos que o pessoal não está fazendo. Espaçamento, organização. O pessoal não está vendo isso. Não estão fazendo. Tem trabalhos que estão sem referência. Eu tiro o ponto. Eu vejo todos os trabalhos. Todos os trabalhos. E eu coloco tudo em pastinha. Todos os trabalhos estão em pasta. Vou provar. Tu só tá lendo nessa pandemia, né? Muito. Como é que você vai fazer outra coisa sem não ler? Porque, pô, só aqui na turma são quantas pessoas que você falou? 50? Ó, olha só. Vou aqui mostrar, hein? 50 trabalhos por semana você lê? Leio todos. Que isso, hein? Ostentação da leitura. Olha aqui, ó. Olha só, olha aqui, ó. Trabalho 7, trabalho 8, trabalho 9. Aqui, ó. Os trabalhos estão aqui dentro, ó. Arrasou. Trabalho 8. Tá tudo aqui dentro. Tá tudo guardadinho. Quando eu crescer, eu vou ler assim também. Mas tem que ser, gente. Tem que ser. Aqui, ó. Trabalho 1. Trabalho 1. Tem que ser, mas não consigo. Trabalho 2. Ainda bota ok, ó. Que eu li, ó. Olha lá. Ok. Eu li. Ok que você leu? É, que eu li. Ok. Estão todos lidos, ó. Eu li todos. Arrasou. Viu? Mas não tem que ser? Tem que ser. Tem que ser. Mas gente. É muita coisa. Mas tem que ser.
Eu digo para vocês que eu estou fazendo muito mais coisa em casa do que se eu tivesse presencial. Não, eu estou fazendo muito mais coisa em casa. Achando que eu estava fazendo trabalho à toa, entendeu? Não, tá tudo guardadinho. Todos os trabalhos estão guardados. E com ok, que eu li.